Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do nosso livro de história, que traz por título Os Estados Unidos da América no início do século XX. E hoje nós vamos estudar especificamente a cultura nos loucos anos 20, certo? Esse foi o título escolhido pelos editores deste livro. Então, na primeira década do século XX, os Estados Unidos vai experimentar um crescimento do seu consumo. Esse crescimento do consumo, ele vai ser gerado, sobretudo, pela grande oferta de emprego. Essa oferta de emprego, o aumento dessa oferta de emprego, por sua vez, vai fazer crescer o rendimento médio dos trabalhadores americanos. E aí você me pergunta, professor, então, se o crescimento do consumo está associado com a oferta de emprego, qual vai ser a consequência desses elementos? Então, veja só, a consequência imediata da oferta de emprego será o aumento dos consumidores. Então, esses consumidores americanos, nesse primeiro momento, vai experimentar, pelo menos a indústria, o comércio, vai experimentar o crescimento da oferta e consumo de produtos considerados não essenciais, como, por exemplo, nós poderemos citar aqui, como o livro já traz, bebidas, cigarros, cinemas, discos, parque de diversões, vestimenta luxuosas. Então, todos esses produtos considerados não essenciais é fruto do aumento do consumo nesse início dos anos 20, certo? Veja só, um ponto que merece ser destacado é que o trabalho nas indústrias vai fazer mudar a mentalidade do americano, principalmente do industrial. Por quê? Os donos de indústria, eles irão conceder para os americanos mais tempo para que ele pudesse dispor de algumas horas para lazer ou para se divertir, para que pudesse suportar a jornada do dia seguinte, entende? Então é justamente os americanos tendo mais tempo, o trabalhador norte-americano tendo mais tempo para o lazer, ele agora vai utilizar esse tempo para se divertir. É aí que nós vamos perceber o surgimento de parques, clube de jazz e assim por diante, certo? Mas, nesses loucos anos 20, a maior revolução que vai ocorrer no aspecto cultural será no ramo do entretenimento, principalmente no campo das comunicações. Por quê? Porque nós veremos o surgimento da primeira estação de rádio, como também a popularização do gramofone. Eu não sei se vocês sabem o que é gramofone, mas é um toca-disco, que é muito, em alguns filmes de época, aparece aqueles instrumentos lá onde eles colocam disco para tocar e assim por diante. Veja só, uma informação que merece destaque é que alguns esportes também passará a ser um produto de consumo. Vai surgir grandes ídolos, principalmente nos boxes e no beisebol, e esses ídolos, esses esportistas, eles serão considerados como verdadeiros produtos a serem vendidos, certo? Geralmente as suas imagens apareciam em revistas, em jornais, sempre fazendo propaganda de alguma mercadoria para, consequentemente, aumentar a sua venda, certo? A venda desses produtos. Por isso que era comum algumas celebridades dos boxe, beisebol e de outros esportes aparecer utilizando algum produto para que a sua venda aumentasse. E isso aconteceu. Gente, como todos vocês sabem, a Primeira Grande Guerra, ela vai aumentar consideravelmente a já expressiva economia norte-americana.
É justamente nesse período onde vai se perceber uma facilidade e rapidez ao consumidor. Antigamente, todas as vezes que se queria comprar uma roupa, era comum recorrer aos alfaiates e fazer uma roupa da mesma, utilizando-se as medidas de cada pessoa. Mas agora será comum o uso de roupas prontas e padronizadas. Você chega e já tem roupas prontas, o que antes não era comum. Da mesma forma, nós veremos a explosão dos fast food, das comidas rápidas. Tudo isso com uma finalidade. Não sei se vocês sabem, mas vão ficar sabendo. Para que o tempo fosse melhor aproveitado. É justamente nesse período, durante a Primeira Guerra Mundial, que a economia norte-americana ela vai crescer consideravelmente. Vocês lembram, nós estudamos que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passará a ser um dos maiores credores do mundo, principalmente porque a maioria dos países estavam arrasados pela guerra, e agora os Estados Unidos irá exportar alimentos e produtos industrializados para a Europa. E os bancos norte-americanos, eles vão emprestar dinheiro para reconstruir os países destruídos pela Primeira Guerra Mundial. Isso vai contribuir para que a economia norte-americana chegasse a um patamar onde 42% da produção industrial mundial era dos Estados Unidos da América, certo? Vamos correr. É justamente nessa época que vai surgir o American Way of Life. Veja só, na América, durante esses anos 20, um clima eufórico de otimismo vai dominar os mercados. Tudo isso porque as pessoas irão buscar conforto e bem-estar. Ora, quem não quer conforto e bem-estar? E esse conforto e bem-estar, que antes era um privilégio só de uma minoria, de uma elite, agora vai ser permitido que outras pessoas também usufruam desse otimismo ou desse bem-estar. Os bancos começarão a ceder dinheiros, empréstimos, tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vai surgir uma propaganda. A propaganda desse período, eles vendiam o desejo de uma vida confortável, feliz e independente. Ora, quem é que não queria? E aí surge o slogan, gaste $1. Mas esses loucos anos 20 pode ser definido, conforme vocês veem no meu destaque, como o melhor padrão de vida. O American Way of Life vai favorecer o americano um excelente padrão de vida, certo? Esse excelente padrão de vida era sempre retratado em jornais, outdoors, e as pessoas começaram a ser contagiadas por esse clima eufórico de bem-estar, de conforto. Era o American Way of Life. O auge desse período do American Way of Life, ele vai se dar simplesmente porque qualquer pessoa poderia vencer na vida. Essa era a propaganda do momento, onde eu era contagiado com a ideia de que eu poderia vencer na vida por meio do trabalho duro, conquistando propriedade e liberdade. O trabalho vai contribuir para a melhoria da minha qualidade de vida. Então, esse era o ideal buscado por todo mundo nesse momento que nós estamos estudando. Vai acontecer, conforme vocês veem aqui na página 69, um otimismo econômico, e esse otimismo econômico ele vai contribuir para um aumento considerável de matrículas na educação pública. Um outro destaque é que a expectativa de vida vai aumentar. Aí você me pergunta, professor, o que é que tem a ver? Por que essa expectativa de vida vai aumentar? Simplesmente porque algumas doenças, como tuberculose, a tifo, difteria, que mataram muita gente, mas muita gente mesmo, aqui o livro traz milhões de pessoas, essas doenças serão controladas graças ao avanço da medicina, ok? Gente, eu não posso deixar de destacar
os novos hábitos de consumo, os novos hábitos higiênicos, com a implantação de rede de esgoto, que vai também contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas, certo? E a mortalidade ela será diminuída por esses novos hábitos de consumo. E por fim, para fechar o nosso conteúdo, os avanços industriais e tecnológicos anunciaram um futuro feliz e próspero, embora daqui a pouco eles vão ser surpreendidos com uma grande crise que irá os abater, mas eles sairão dessa crise e nós veremos como foi que eles venceram esse problema. Gente, por hoje é só. Até a próxima e tchau!